Bom dia, bom dia. É isso mesmo, estamos aqui na Rádio Sarando, Resenha Sarando aí, ó, nesse mês de setembro, em especial Setembro Amarelo. E aqui quem vos fala, né? Tempinho sumida, né? Mas estamos aqui de volta, Joelma Moreira, trazendo aqui através desse Resenha Sarando esse conteúdo tão importante que é sobre o suicídio. Esse mês de Setembro Amarelo é um mês que a gente foca muito, né? A gente vê comentários, anúncios, propagandas, divulgação sobre a combater ou prevenir a questão do suicídio. E nós não podemos deixar passar também esse assunto que é tão importante, né? Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que nos preocupamos com vidas, independente de religião, nós nos preocupamos com você que está numa situação como essa, que às vezes pensa, está numa situação difícil, né, desesperador, e não sabe como lidar com tudo isso. Nós estamos aqui também para te ajudar. Então, nesse Resenha Sarando, hoje, em especial, Setembro Amarelo, com ela também, né, que ela vai se apresentar já já, mas nós vamos aqui deixar somente uma mensagem, uma palavra bíblica aqui para você meditar e saber que Deus, Ele é Deus e Deus Ele está sempre contigo. Aqui em Salmo 121, verso 1 e 2, que o Salmo não tem versículo, no caso, para você que não sabe, Salmos é somente versos, não tem versículos. Então, você que não conhece a palavra de Deus, é isso aí mesmo. Salmos são versos, são cânticos. É muito lindo. Então, Salmos 121, verso 1 e 2 diz assim: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, você que quer um socorro, você que precisa desse socorro, fale com Deus. Olhe com o seu olhar para os céus, para o monte quer dizer nas alturas aonde Deus está. Então olhe para Ele e fale com Ele, porque Ele está com os olhos abertos, os seus ouvidos atentos a ouvir ao seu clamor, a sua oração, porque Deus Ele não quer palavras bonitas, Ele quer um coração sincero. Ele quer que verdadeiramente a pessoa reconheça que Ele é Deus, Ele é Pai e pode ajudar. Então, nesse momento, saiba que Deus Ele está atento a ouvir o seu clamor, a sua aflição, a sua necessidade. Então, não desista. E hoje, agora, no Resenha Sarando, nós vamos falar sobre suicídio. E com ela, nossa psicanalista Maria Estela, mais uma vez aqui atendendo, né, o nosso convite, recebendo aqui com toda a honra essa mulher bonita, né, gente? Olha como é que ela tá bonita hoje. Ela sempre foi, né? Hoje tá maravilhosa. De amarelo, então, né? Dá aquele sol, naquele brilho, né? Seja bem-vinda. Bom dia, Joelma. Muito Bom obrigada dia. pelo convite. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui participando do Resenha, né? Nesse momento de campanha de Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, né? E meu nome é Maria Estela, como ela já me apresentou. Eu sou psicanalista, também sou aqui obreira da Senhora da Terra Ferida. Sim. Obreira não, gente, Diaconisa. Ah, tu faz. Não é pouca coisa não, né, gente? Ela, além dessa simplicidade, gente, ela atende aqui na igreja também, né? Eu faço atendimento social aqui. Fala um pouquinho aí. Então, Faz a sua divulgação, aproveita ao vivo. às quartas-feiras, na parte da tarde e à noite, eu tô aqui fazendo o atendimento social. Eu também tenho um consultório aqui próximo, né, na Sala de Teixeira, mais conhecida como Araguaia. E também faço atendimento online, né? Então, nós temos aí essas 3 modalidades de atendimento para quem está precisando de ajuda. É isso aí. E você que deseja, precisa desse atendimento, quer uma pessoa para te ouvir, para uma pessoa para te orientar, te dar uma ajuda profissional, a nossa especialista está aqui. No finalzinho ela vai deixar o telefone, rede social, e nós também vamos colocar na rede social aqui da rádio também, tá? No Instagram da Rádio Sarando, você que não segue, vem seguir, Instagram Rádio Sarando Oficial. Nós estaremos ela colocando o perfil dela, colocando todas as informações direitinho, mas ela também vai dizer aqui. E você já anota, já prepara aí e já aproveita agora para anotar todas as informações que nós vamos passar. Para que você que precisa, ou você que conhece alguém que precisa dessa ajuda, você sabe, aquela pessoa não tá legal, o meu amigo, o meu primo, alguém da minha família não tá legal, com os sintomas que tá pensando em tirar sua própria vida. Então, olha, vamos nos atentar, porque um simples detalhe nos mostra o que a pessoa está querendo fazer. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação difícil. Isso é para todo mundo.
né? Mas nem todo mundo tem essa estrutura para conseguir sobreviver sobre essas situações e precisa de ajuda. Então, por isso, nós estamos aqui hoje para trazer um conteúdo e dizer que o suicídio não é a melhor maneira de resolver a situação. Tirar a sua vida não é a melhor maneira. Porque nós evangélicos, nós conhecedores da palavra, sabemos que aquele que tira a sua própria vida, ele não tem uma vida espiritual. Ele não vai ter um encontro com Deus, né? E outra, você tem que pensar também na sua família. Você é uma pessoa especial, mas tudo isso nós vamos explicar um pouquinho aqui sobre o suicídio, né? Porque ocorre uma distorção aí, né? Somente espiritual. Mas nós vamos falar agora um pouquinho sobre o profissional, né? Explicar, entender tudo isso aí que nós vamos aprender aqui agora. O suicídio, o que podemos dizer? Então, né, hoje em dia, assim, nós temos o suicídio na frente de um número de mortes maior até de qualquer outra doença. Por incrível que pareça, ele vem na frente, né? E é assustador. E o Brasil hoje está no 8º lugar de números de mortes de suicídio. E são 80 mil mortes no mundo atualmente por conta do suicídio. É muita coisa, né? Verdade. E isso, assim, é um número muito grande e às vezes passa bem despercebido, né, pra gente. E é algo que a gente precisa ter atenção, né? Dar atenção para aquele familiar que está desenvolvendo aí uma depressão, né, que está passando por um processo de isolamento, né, porque começa um pouco assim, né, com a depressão, com o isolamento. Isso, verdade. Né, e é preciso dar atenção, né? Quando você percebe que tem um familiar assim, com esses traços, você tem que dar aquele apoio, tem que estar ali apoiando, tentando identificar o que é para apoiar, não fazendo julgamento, né? Porque esse julgamento, ele pesa muito. Verdade. E dentro do suicídio, assim, tem muitas coisas que acontecem, né? Às vezes acontece por conta da pessoa perder o emprego e ela fica ali desolada. Um estresse, né? Esse isolamento social. E hoje em dia, o que eu vejo, assim, um movimento no coletivo, que as pessoas estão se isolando muito, né? Eu tenho um problema, por medo daquele julgamento, por não querer dividir, por não saber lidar muitas vezes com aquelas emoções, né? Que falar daquilo com alguém vai trazer uma dor, um desconforto, mais uma vez o julgamento, e você prefere se isolar e carregar aquilo sozinho. E é nessa de se fechar e se isolar e carregar sozinho que fica muito pesado, né? A gente precisa aprender a dividir com alguém. Só que, assim, os traumas da vida, né? Você vem de uma vida a longo prazo cheia de traumas e isso vai te fazendo se isolar, sabe? Não se mostrar para as pessoas. Sim. O que é muito ruim, sabe? A gente precisa da ajuda do outro, né? Quando você procurar alguém, um amigo, um familiar, né? Para dividir o que você está sentindo, vai ficando mais leve. Às vezes não é nem uma ajuda profissional, mas só de você compartilhar, botar pra fora. Tem horas que a gente só quer botar pra fora tal situação, tal angústia, né? E dali já fica mais leve, né? Tem algumas artes que botam, né? Que falar é importante, né? Se expressar, né, verbalmente é importante, porque é a forma que você vai poder mostrar para a pessoa o que você está sentindo, que você está precisando de ajuda. E a gente muitas vezes só vai entender, para aqueles que têm mais sensibilidade, vai perceber pela sua ação corporal, que também o corpo fala. Também vai ser uma outra live que vamos falar aqui. Mas nem todo mundo tem essa percepção, né? Então você precisa realmente expressar com seus lábios a sua necessidade, para que outra pessoa possa ouvir e tentar te ajudar, né? Porque nem todo mundo é especialista, nem todo mundo tem essa capacidade. Mas pelo menos de você colocar para fora o que você pensa, o que você está sentindo, o que você precisa, já vai te dar um alívio, já vai te dar um socorro, né? E quando nós, guardando tudo para dentro de nós, o nosso organismo também reage. Então isso vai comprometendo a nossa saúde. Então é uma cadeia, né? Vai desencadeando cada vez mais, piorando o quadro em vez de melhorar. Então fale, expresse, participe, fala mesmo, se expõe.
Às vezes a vergonha também nos impede de pedir ajuda, né? Sim. É Essa ruim. vergonha, o medo, né? O medo, se vou ser visto como uma pessoa fraca, né? Sim, A vergonha de se parecer muito vulnerável e às vezes você tem até uma posição, né, dentro do teu trabalho, dentro da tua Verdade. família, dentro da comunidade cristã e Verdade. você não quer se expor porque você vai parecer vulnerável, né? Só que somos seres humanos, né? É desse jeito. Somos seres humanos. Eu costumo dizer sempre que a vida é como uma roda gigante, né? Horas a gente tá aqui emocionalmente, horas a gente tá lá embaixo. E a gente vai assim, uma hora a gente vai ser ajudado, outra hora a gente vai ajudar. Ninguém verdade. é super-herói, né? A gente tem os altos e baixos, né? E tem que aprender a lidar com esses os altos e baixos. Tem hora que a gente vai estar lá ajudando e uma hora que a gente vai ter ajudado. E não tem problema com isso, né? Aí. Às vezes as pessoas ficam muito fechadas por conta disso, né? De como vão ser vistas sobre aquilo que ela representa para os outros, né? Só que quando você se expõe e abre o seu coração para alguém, e às vezes por medo de ser julgado, né? Ou do que vão pensar sobre você, se isso acontecer, vai falar mais sobre a outra pessoa do que sobre você, né? E eu acho que esse é um bate-papo importante para a gente aprender a ter empatia, né? Verdade. E para a gente aprender também a ser sigiloso, né? Porque às vezes um amigo, às vezes um liderado, ele quer vir compartilhar algo com você que ele não quer que você exponha, leve adiante. Ele quer que você fique ali para você, né? E isso é um aprendizado que é importante não só para a gente que é profissional, é para o ser humano, de entender que tem coisas que a gente não pode compartilhar sobre o outro, porque ele está confiando na gente, né? E confiança, né? Hoje em dia, a amizade, ela é isso, né? Uma confiança em relação a uma outra pessoa. É você confidenciar situações que você, às vezes, não tem aquela liberdade, às vezes, de falar, por exemplo, para o seu pai, para sua mãe. Não que isso seja certo, porque os seus pais são os seus amigos. Eles têm que ser os seus primeiros amigos. A sua família tem que ser, primeiramente, a sua base. Né? Mas, infelizmente, nós sabemos que temos muitas dificuldades aí, né? Em relação a relacionamento familiar. E muitas vezes os amigos de fora, ou pessoas de fora, né? Vizinhos ou outros, mas que estão dando esse suporte. O importante é que você encontra uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente vai poder te ajudar, vai te ouvir, vai poder te ajudar, porque é importante ter alguém na sua vida, né? Porque a prevenção do suicídio é dos pontos principais de falar aqui sobre o isolamento. É onde muitas pessoas não se apercebem. Quando a pessoa está se isolando, está se prendendo, está se privando de muita coisa, é ali que a mente dela se turba, a mente dela fica confusa e acaba coisando aqui, poxa, ninguém me procura, ninguém quer saber de mim, eu não sou importante. Vem 1000 palavras na nossa mente. Eu digo na nossa mente porque eu também sou falha, eu sou ser humano, a gente passa por, como já foi falado aqui, roda gigante, né? Ninguém está livre disso. Né? Nós vemos aí as redes sociais, né, de pessoas importantes, de posições importantes, passando por situações que a gente às vezes até fica mesmo, nossa, mas a pessoa tinha uma condição financeira boa e está passando por isso? Sim. Isso é algo que nenhum de nós, nenhum ser humano está livre de ser acometido. Mas nós, seres humanos, podemos evitar que essa situação nos prejudique mentalmente, fisicamente, né? Que evita que viemos pensar em tirar a nossa própria vida. Né? Porque assim, tem o pensar, né? Porque tem os dois potenciais suicida. O suicida de fato que tenta e o que pensa. E quando a gente para conversar, às vezes, teve uma certa vez que eu fiz uma pesquisa no Instagram, né? Sobre quem tinha feito tentativa e quem tem pensamento suicida. E um número grande, muito grande de pessoas tinham pensamentos suicidas, né? Pessoas assim que você não imagina, tu olha pra pessoa, tu fala assim, nossa, passa um pensamento suicida na cabeça dela. E por que passa? Porque às vezes a pessoa ela tá passando por um problema e ela não quer de fato tirar a vida, mas ela pensa em morrer, ela pensa até em pedir, Deus, tira, né, me leva. Tem essa questão, né? Às vezes as pessoas quando estão passando por alguns momentos que elas acham que não vão dar conta, elas querem morrer.
né? Mas isso é um pensamento suicida. É verdade. Né? Por mais que não seja o ato. E aí você vê que é uma linha muito tênue de um pensamento para o ato de fato, né? Então... E aí é nesse momento que entra essa confusões de pensamentos, né? Que as pessoas se perdem e tem uma hora que você não sabe o que é real, o que é fantasia na sua cabeça. E a coisa se torna uma proporção muito gigante, né? E até você tem que respirar e vamos voltar para a realidade, né? Para a nossa realidade, porque se deixar esses pensamentos inundarem a mente, né? Você entra num buraco meio que sem fim, né? É complicado, realmente. E eu gosto de dizer, por base de experiência própria, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio. Com o tempo a gente vai amadurecendo, vamos percebendo as situações, as questões. Há pouco tempo mesmo eu fiquei sabendo de uma notícia de uma menina, né, nova, né? Já tem filhos e tudo, já foi casada, mas moradora aqui da região, que ela veio se suicidar dentro do carro. Né? Aí a gente conversando com uma outra conhecida que contou sobre o fato, falando que ela estava passando por uma situação financeira complicada, negócio de divórcio, né? Então você vê que mexe muito com a estrutura familiar, né? O ponto mais primordial, né, é a estrutura familiar. O secundário vem ser o desemprego, porque onde mexe na estrutura financeira. Então são dois pontos muito necessários na vida do ser humano. Não tão importantes, mas são necessários. E acaba isso comprometendo quando se é retirado aquilo. Ou quando se desestrutura, né? A vida familiar, profissional, elas pesam muito nessas duas áreas, né? Porque você se vê num status que você perdeu algo, vamos dizer assim, para um pai de família que tem aquele emprego, que ele é o provedor e sustenta. Aquilo é tirado, mas todo num padrão de vida dele. Aquilo é uma dor para ele se sente humilhado, envergonhado. E muita gente vai para essa área, né? Aí a perda do relacionamento, você vê que você tinha uma estrutura ali, que você tinha algo que foi perdido, então você leva um baque, você perde a sua base, né? E isso mexe com a autoestima, né? Os dois fatos mexem muito com a autoestima. A pessoa se sente perdida, né? Infelizmente, né? Você altera a sua vida social, né? Mexe para quem não tem uma estrutura, que tem aquela questão, vergonha, ou não sabe ser flexível, ou ser mais humilde de reconhecer o momento que está vivendo, aí age dessa forma, realmente tirando a sua vida, como nós soubemos de relatos de fatos aí que saiu em mídias sociais nesse período de pandemia, onde muitas empresas quebraram, né, se fecharam, né, onde muitos empresários aí, infelizmente, não só tiraram a sua própria vida, mas tiraram a vida da sua família, né? Então, assim, olha, são fatos terríveis, tristes mesmo, e a gente não quer isso, né? A gente está aqui querendo dizer para você que tudo tem solução. Esse é o momento, tá difícil, tá doendo, é uma fase complicada, é uma fase dolorosa. Você pode dizer, você não sabe o que você está falando. Eu sei o que eu estou falando, porque hoje eu estou aqui por consciência de ter vencido toda essa etapa, né? Porque eu também passei por um processo doloroso, difícil. Como nessa estatística, eu também pensei em me matar. Eu posso dizer que com base de experiência, eu também tentei me matar, tirar a minha própria vida, pela situação que eu estava vivendo, mas Deus não permitiu. Deus me colocou pessoas no meu caminho que me ajudassem, como uma outra psicóloga que me tratou, que me ajudou bastante e me trouxe a consciência que aquilo não ia me proporcionar nada. As pessoas ao meu redor, familiares, pessoas que gostam, que me amam, iam sofrer, mas isso para mim não ia fazer nenhum, não surtir nenhum efeito. Só ia ter o quê? Uma complicação espiritual, porque nós conhecemos a paz de Deus, nós perderíamos a salvação. Então, ela trouxe de uma forma carinhosa, atenciosa. Por isso que eu dou valor a esses profissionais, como a psicóloga, o psicanalista, o psiquiatra também, né? Que a gente muitas vezes, não, eu não sou louca. Não é que isso, porque a gente tem aquela coisa, não, eu vou psiquiatra, eu tô maluca. E você agora tocou num ponto muito importante, que é a parte, né, dos transtornos.
que é o que precisa de fato do psiquiatra para entrar com a intervenção medicamentosa, né? E um dos grandes números de suicídio também vem dessa parte dos transtornos, né? E é uma parte muito dolorida para quem tem, porque às vezes a pessoa entrou nesse quadro depressivo e vai para esses pensamentos suicidas e as tentativas, e às vezes ela nem sabe que ela tem um transtorno, né? Ela não reconhece o que ela tem, né? E fica aquela coisa meio que no ar, o que está acontecendo comigo? Perdido, E quando né? você vai de fato, né, parar para ser acompanhado, você vê que tem um transtorno. E dentro dos transtornos, essa parte do suicídio é muito potencializado. Porque são essa parte dos delírios, né? Alucinação. E imagina, fica uma confusão alimentar que você não sabe o que está acontecendo dentro de você. Até você ter essa noção que aquilo não é real. E aí é onde entra o acompanhamento psiquiátrico, que é essencial, porque assim, se é uma psicose, você vai ter que entrar aí com um antipsicótico para segurar essas alucinações, né? Aí, tá E aí é muito importante. E um dos temas assim da prevenção do suicídio é tirar o risco de morte de dentro de casa do potencial suicídio, que é esconder medicação, armas de fogo, né? Eu tinha um paciente... Armas brancas. Armas brancas, né? Eu tinha uma paciente que sempre que quando ela entrava na crise, né? Ela tinha esquizofrenia, e sempre quando ela entrava na crise, ela dava para alguém, né? A medicação. Então ela entregava para não familiar dela, porque aqui ela sentia que era um risco para ela. Sim. Que a qualquer momento ela poderia tentar de novo, porque ela já tinha tentado. E isso é uma orientação muito importante, sabe? Se você usa medicação e que aquela medicação pode ser um risco de morte para você, porque ela está ali acessível a você e você pode te induzir em qualquer momento, você precisa entregar para alguém, sabe? Para administrar para você a medicação. Isso eu achei interessante dela, a nossa psicanalista esclarecer sobre o transtorno mental, né? Porque são reações que a gente não entende. Nós, seres humanos leigos, não entendemos. Nós sentimos mil coisas, né? Seres humanos, a gente sente. Às vezes é uma dorzinha simples, a dor tá tão forte, mas é uma coisa assim, tão simples. A gente faz logo uma tempestade. Potencializa de uma forma muito... Principalmente as mulheres, né? A mulher é mais exagerada, mentira. O homem também. Não, o homem na questão da dor é muito mais, né? Só pra gente descontrair, né? Mas a gente acaba exagerando. Nós, seres humanos, a gente acaba criando... não digo totalmente a gente criando, porque a gente acaba acompanhando, adquirindo tanta informação em rede social, né, nas mídias e tudo, que a gente acaba captando essas informações e atraindo essas informações para a nossa vida, né? Então, a pessoa ela sentiu aquilo, uma dor de cabeça, ele já acaba achando, não, tô tendo essa mesma dor que a pessoa teve e morreu, eu vou morrer. Não é assim, gente, né? Nem tudo que você vê ou observa de conteúdo, de informação, você pode agregar para si. Até a mesma questão de medicações. Você não se automedica, pelo amor de Deus. Nada de dizer, não, mas é um remédio para dor de cabeça. Vamos colocar, nem todo remédio de cabeça é válido para todos os seres humanos, todos os organismos. Então, tudo tem que ser acompanhado por um especialista, um médico. Nós temos 2 pontos importantes no Brasil, né? As pessoas que se automedicam e as que têm uma resistência muito forte para a medicação. Porque acho que não precisa, porque vai viciar. Aí você chega com um problema muito sério, com um transtorno, não quero ir para a medicação. E a gente fica assistindo. E quando entra na medicação, na maioria fala assim, por que eu não fiz isso há mais tempo? Porque a medicação, ela vai te dar, sabe, esse bem-estar. Você parar de lutar com aquilo, sabe? Com aqueles pensamentos, com aquela confusão e ficar mais em paz, né? E eu sempre falo, não é um problema a medicação. Se você está com acompanhamento médico, né, com aquela orientação com a medicação, correta, você vai tomar enquanto é necessário. Exatamente. Quando for o momento certo, você sair daquele estado, daquela crise, você volta a ficar sem medicação. São 2 extremos. Agora também não pode ficar tomando medicação sem orientação médica, né? Não, porque o médico me indicou, eu posso tomar de novo, não. É para aquele momento. Exatamente. São para momentos específicos,
menos, né? Porque tudo tem um prazo, né, gente? Sim. Tudo em excesso acaba fazendo mal. Então, também não pode exagerar, né? Então, tem que ser tudo com cuidado, com atenção. E, assim, é bom que você que está nos assistindo, você que vai assistir porque vai ficar gravado, se atentar que a gente passa por situações momentâneas. Aí, às vezes, esse momento você passa, mas o meu momento já está uns 6 meses. Isso não vai passar nunca, não. Daqui a pouco vai dar um ano. Até agora não passou. Gente, mas é tudo uma etapa, é tudo uma experiência. Você só tem que pegar esse momento seu de adquirir de uma melhor forma. Às vezes a pessoa precisa de um outro tratamento médico e por aquela situação agravou, né? Ou às vezes a pessoa, por exemplo, fiquei desempregada, estou entrando no desespero completamente financeiro, mas você já se capacitou em algum cursinho? Procurou fazer alguma atividade física, alguma coisa que viesse ocupar a sua mente de algum outro conteúdo, outra informação que te proporcionasse a voltar ao mercado de trabalho? Né? Ou te agregasse melhor aí na sua empresa, no relacionamento com a sua família. Porque às vezes a pessoa está em casa, né? Como tem muitos aí ainda trabalhando como home office, ainda está se adaptando a esse ritmo, vive dentro de casa, mas ainda não percebeu que é necessário ter esse ambiente familiar, de ter esse acompanhamento, de ter alguém do seu lado te ajudando, ter um momento de alívio, do que você está na rua com a situação que nós vivemos no nosso país, no mundo todo, de insegurança, de traumas, de medos, né? Então, assim, tudo é por um propósito. Nada em vão que acontece na nossa vida. Tem coisas que eu entendo que nós buscamos, né? Que infelizmente o mundo que está hoje, né? A culpa muitas vezes somos nossa, né? Que a gente tem destruído muita coisa, né? A natureza está aí, ó, vindo aí reclamando, podemos dizer assim, né? O calor excessivo. Então, nós precisamos analisar o porquê disso. O que eu posso fazer para superar? Porque nós sempre pensamos negativo. Nunca pensamos, não, poxa, eu estou sentindo isso, estou preocupada com isso, mas calma, não é assim que eu posso agir. Eu vou agir dessa outra forma. Vou pedir socorro, vou pedir ajuda. Mas a quem eu vou pedir ajuda? A quem eu posso recorrer? A quem eu posso ligar? Como é que a gente dá a orientação disso? A quem que essa pessoa pode, numa situação dessa aí do suicídio, de pensar, só em pensar, nem tentou, mas pensou e eu, opa, não quero fazer isso na minha vida. A quem eu posso pedir ajuda? O que acontece, né, João? Essa pessoa provavelmente está nesse processo aí depressivo, de querer se isolar, de querer dormir, ficar no quartinho escuro, na zona de conforto, né? E não dá para acolhê-la nesse estado, né? E isso é um dos confrontos que eu faço às vezes em atendimento. Eu não posso acolher uma pessoa no quarto escuro e acolher ela nesse momento. Ela precisa reagir, né? Ela precisa sair, ela precisa tomar sol, ela precisa ver pessoas. Eu tenho certeza que tem sempre alguém ali pronto a querer dar a mão, só que muitas vezes a própria pessoa fecha essa porta, né? É verdade. Então, assim, a dica que eu dou até para quem tem um familiar, assim, nesse processo de isolamento e depressão sabe, às vezes ela não vai permitir, mas às vezes você vai ter que se fazer presente, né? Vamos dar uma caminhada? Vamos sair, vamos tomar um café? Fazer algo assim que ela faça se sentir importante, que a tire dessa zona de conforto. Porque às vezes a pessoa, por conta própria, ela não vai pedir esse socorro, né? Mas se você está passando esse momento de isolamento, de querer ficar sozinho, sobrecarregado emocionalmente, né? Tem um primeiro passo que precisa ser seu, né? É verdade. Se acordar, abrir a cortina do quarto para o sol entrar, você tomar um solzinho, sabe? Você precisa, dentro da tua rotina, fazer mudanças. E a partir desse momento que a gente vai fazendo as mudanças, você vai se sentindo um pouquinho melhor, um pouquinho motivado. A bendita da atividade física, que a gente bate tanto nessa tecla. Vai fazer uma caminhada, vai tomar um solzinho, e às vezes a pessoa reluta, e quando faz, volta, né? Estela, nossa, eu melhorei tanto, tô melhor, sabe? Tô me sentindo um pouquinho mais disposto. E assim, são pequenas ações, né? Que a pessoa pode fazer. E não vai conseguir sair muito dessa sozinha. Tem que pedir socorro, seja para um familiar, seja profissionalmente, né? E às vezes só de você ter uma conversinha ali com alguém, como te faz bem, né? Alguém que de fato consegue te acolher, né?
ouvir sem estar te julgando. Isso é muito importante. Outro dia eu estava com uma amiga, ela, tô passando por algumas coisas assim e tal. Eu falei, não, parei, meu Deus, vamos lá, vamos conversar. A gente tem que aprender a identificar isso verdade. no outro quando o outro precisa da nossa ajuda, né? Não, isso realmente é gostoso. É uma das causas também que tem afastado, tem ocasionado muito isolamento, esse conforto de rede social, né? Você hoje em dia quase não tem mais aquele momento assim, no transporte público, de conversar com alguém, né? De conhecer pessoas na rua, né? Ou em lugares, fazer um network fisicamente, né? Corpo a corpo, né? Hoje em dia é tudo pela rede social. Eu fico impressionada, às vezes fico agoniada. O povo tá todo mundo no mesmo transporte público, mas cada um com seu aparelho, com fone de ouvido, totalmente isolado. Próximo, mas todo mundo distante, exatamente. Né? Eu falei, gente, como seria? Eu fiquei lembrando, eu não sou tão velha assim, né, gente? Mas há uma época atrás, uns tempos atrás, assim, não tinha tanta essa tecnologia. Então, eu conheci muita gente no ônibus, no trem, né? Com aquele trem lotado, sair para trabalhar. Hoje as pessoas elas não estão mais se dando essa oportunidade, Sim. né? Que é tão prazerosa. E sabe que você me fez lembrar de uma coisa muito importante? A Bíblia, ela nos fala a todo momento sobre comunhão. Que nós precisamos ter comunhão. E ter comunhão é isso. A gente precisa ver o outro, vir para a igreja, né? Às vezes a gente fica até desanimado, sem vontade, né? Mas já percebeu que no momento que você chega, você abraça uma pessoa, outro fala, como foi bom te ver, quando você vai se recarregando e vai se sentindo melhor, né? E isso não serve para dentro da comunidade cristã, isso é para o mundo, né? A inteligência emocional, ela fala isso, que a gente precisa ter bons relacionamentos intrapessoais, sabe? Com a sociedade. E isso faz bem. É curativo, porque às vezes as pessoas estão tão traumatizadas e tão fechadas dentro dela mesma por conta dos traumas, que ela não se dá essa oportunidade. Ela fechou a porta para se relacionar. Só que isso é saudável, se relacionar é saudável. Porque pessoas vão curar a gente, pessoas vão ferir, sabe? Mas é sobre a vida, né? É sobre ressignificar as nossas feridas e seguir em frente e não se isolar e se fechar. É isso aí, olha, excelente conteúdo, essa é a informação. E a gente hoje em dia tem tanto recurso aí, né, nas pracinhas, questão de educação, atividade física, né, de você caminhar, de equipamentos aí que os lugares, né, a prefeitura tem colocado em vários lugares aí, independente da cidade que você more, né, porque como aqui uma transmissão, né, alcança o mundo todo, seja o município, o estado, seja onde você esteja nos assistindo, que possa ter esses recursos, ou que você possa ter esse convívio de uma atividade social, né, um teatro, um passeio, uma excursão, né, aproveite. Se você tem condições e pode ir, vai sim. Você vai conhecer novos lugares. Você que não é do Rio de Janeiro quer vir conhecer o Rio de Janeiro, né? Quer vir aqui conhecer a rádio, pode vir, né? Conhecer a gente, pode vir. Gente, isso é um network, isso aí é um momento de troca de informação, né? De experiência. E você também tem experiência para contar. Você com certeza veio a esse mundo, tem muita coisa boa para nos dizer. Então é isso que nós queremos te ouvir, né? Precisamos te ouvir e nós estamos aqui para isso. Você às vezes, eu não posso ir, mas eu tenho como me relacionar com vocês pela rede social. Fale, peça oração, peça ajuda, peça um direcionamento. Fala a sua necessidade para a gente. Né? Ainda que eu não possa dizer ou te ajudar, ainda que a nossa especialista não possa te ajudar, mas nós estaremos direcionando pessoas capazes para ajudar, porque a nossa intenção é ajudar você a se erguer, a se levantar, a dizer assim, poxa, foi bom aquela ajuda, foi bom aquela palavra, foi bom aquele abraço. Que às vezes até mesmo um simples abraço, às vezes não precisa nem a pessoa falar nada, mas somente chegar para você, abraçar, ou dizer assim, vem cá, vem para um colinho, né? Vem para aqui um colinho, senta aqui, vamos só sentir a natureza. É uma coisa que eu gosto muito, gente, ouvir o som das águas, né? Aquela batida do mar, aquelas ondas, isso me relaxa. E às vezes a natureza fala conosco também. Se você perceber o canto dos pássaros, né?
os movimentos das árvores, você vê como linda é a natureza. A natureza, ela tem esse poder de renovar a gente emocionalmente. É. Se você prestar atenção, se você for fazer uma atividade física dentro de uma academia, um ar livre, ao ar livre ela vai te fazer muito melhor, porque você vai, sabe, ter paisagem, árvore, sol, vento, tudo aquilo. E aquilo te faz bem, sabe? A praia, você... vamos dizer assim, num lugar com árvore, pensar no jardim botânico, né? É aquele lugar que, sabe, a natureza tem esse poder de renovar. Você vê os animais, né? Sim. Cada espécie, cada coisa maravilhosa, cada coisa linda. E é assim que a gente vai... A gente, conforme a nossa psicanalista falou, é só a gente dar o primeiro passo. Você saiu da sua casa ou saiu do seu quarto, abriu a janela, vai contemplar. Aí você fala assim, eu abro minha janela e só vejo outro apartamento ou outra casa. Mas abre, olha pro céu, que você pensa. O céu você vai ver. É que às vezes quando a pessoa está passando por um processo depressivo ou ansioso, ela fica muito vitimista, então ela não consegue ver coisas belas, sabe? E na verdade a gente vê que o nosso remédio, né, ele tá nas coisas bem simples, né? Verdade, sol quando se põe, quando nasce, no mar, é numa árvore, é no canto de um passarinho. Só que se você não olhar, não abrir tua visão para enxergar essas coisas, você só vai ver o lado ruim. Aí você vai lá no seu bairro, você só vai enxergar a parte ruim, né? Mas dentro daquela dinâmica ali tem algo que você pode apreciar. Mas se você abrir a tua visão para enxergar as coisas dessa forma. Agora, se ficar só com essa parte vitimista, sabe? De que só vê o pior, que só o pior vai acontecer, porque existe esse processo dentro da depressão e da ansiedade, né? Você só fica muito vitimista, você só vê a parte ruim. E às vezes não percebe os pequenos detalhes ali que tá bons que tá ali ao teu redor, né? É verdade. E referente a obter toda essa ajuda, quando nós temos assim pela organização tem um canal de telefone, né, para obter socorro para quem precisa, né? A gente está aqui dando toda uma orientação, um suporte, te direcionando, te explicando, te mostrando que tem recursos naturais para você obter toda ajuda. Mas quando você não tiver essa força e você tem como ligar para alguém, você, no momento não estou ainda preparada para me expor ou alguém me ver, mas eu preciso ouvir alguém falar, eu preciso de ajuda de alguém que no momento não está me vendo. Qual seria o canal de comunicação? Tem o CCVV, né, que é o Centro de Valorização de Vida, né? Valorização de Vida. Tem outros canais na internet também, porque quando você abre uma página sobre suicídio, na maioria delas tem um suporte que já abre aquele chatzinho para você conversar com alguém, né? Então tem muitos canais hoje. Outro dia, eu não me lembro qual foi, uma paciente minha também, numa tentativa, ela ligou e alguém conversou com ela, deu um apoio. Aí depois ela entrou em contato comigo, mas aquela conversa ali naquele momento com aquela pessoa foi muito importante para ela, né? Então, você vê que tem profissionais aí qualificados, atenciosos, né? Eu creio que seja 24 horas, né? Porque é um canal aberto ao público de vários lugares, então tem profissionais preparados para isso, atender em qualquer momento. O 193 também tem uma central de atendimento que faz esse trabalho também, né? Eu creio que também, mas o Centro de Valorização da Vida, no caso, é o 188, né? Que é o específico para esse tipo de atendimento. Mas outros canais de emergência, com certeza, eles vão orientar, vão direcionar, né? Vão te dar o suporte para até mesmo os profissionais, os recursos necessários para te ajudar, né? No caso, o que a gente está falando aqui mais mesmo é o Centro de Valorização da Vida, né? Que é o 188, tá? Para ligação, onde tem o chat também. É só você que precisa dessa ajuda de suporte, é só buscar aí na internet, você obtém todo esse apoio. E nós estamos aqui também, tá? Aqui na Rádio Sarando também, se puder te ajudar, ela também vai dar o seu telefone, você que quiser aí, que mora aqui na região do Rio de Janeiro, município de Nova Iguaçu, outros municípios que precisar. Eu gostei da psicanalista Maria Estela. Eu quero ser atendida por ela. Então, ela vai passar agora o número do telefone dela e nós também vamos colocar na rede social da igreja, da rádio,
da Rádio Sarando, para que você possa anotar aí e já entrar em contato, já agendar, porque também a agenda dela, gente, é cheia, não é fácil não. Apesar de ela falar que atendimento online, em vários lugares, vários atendimentos, porque profissional excelente, de excelência é assim, né? Quase a gente não encontra. Foi raridade conseguir trazer ela aqui na rádio. Então, com esse prazer, com essa satisfação que nós conseguimos aqui trazer esse conteúdo para te ajudar. E com essa simplicidade, gente, ela é assim mesmo, essa vozinha gostosa de ouvir, sabe? Essa mulher maravilhosa, mulher de Deus, uma excelente profissional. Você que às vezes não é evangélico, pensa, mas ela é evangélica, vai, não tem nada disso não. Ela pode até dizer, profissional. Profissionalmente, a gente vai acolher a pessoa dentro do que ela trazer. A gente não exerce religião dentro da profissão, né? Só caso a pessoa traga um assunto relacionado sobre a religião dela, seja qual for, a gente vai acolher, mas a gente não aborda, né, nenhum tipo de religião dentro do atendimento. Aí, tá vendo? Então, assim, é bem imparcial. Ela é totalmente profissional, né? No caso de todos os profissionais que a gente costuma trazer aqui, a gente deixa bem claro isso, porque independente de qualquer coisa, de religião, do seu gosto, é você que escolhe, é você que acompanha. Se você precisa de ajuda, você vai ter esse atendimento, vai ter um excelente atendimento, uma boa recuperação e vai poder dar depois o feedback pra gente, tá? Você que entrar em contato com a nossa psicanalista, marcar com ela vai falar assim, olha, foi lá da rádio, ó, a gente vai acompanhar e ainda vai trazer aqui, ó, porque a maior alegria nossa é poder te ajudar. A nossa maior alegria é poder fazer com que você sorria e viva novamente. E viva em abundância, como a palavra nos ensina. E nós estamos aqui para isso. A Bíblia fala que alegrai-vos que se alegram e chorai-vos que choram. Se você nesse momento está chorando, está pedindo socorro, precisando de ajuda, seja o suporte que você precisa, a gente que não conhecemos totalmente, mas você se sinalizar aí, a gente vai poder te ajudar. A gente vai poder orar por você, interceder por você, porque nós temos uma equipe de intercessão, né? E aqui a Igreja Sarando Terra Ferida de Nova Iguaçu é uma igreja séria, uma igreja espiritual, uma igreja que busca, que ama as almas. E é por isso que nós estamos nesse mês de Setembro Amarelo, focando na prevenção do suicídio. Eu gostei bastante do versículo que você... O Salmo 121? Salmo 121. Porque, assim, indo agora para a área espiritual, né? Isso, a gente tem que finalizar com ele. Quando a pessoa está isolada, ela não quer conversar com alguém por conta desses traumas, né? Que provavelmente passou por alguns traumas, algumas dores, algumas feridas, e ela fica com essa dificuldade de se abrir, de se mostrar para o outro, né? Só que aí fala o quê? Que a gente tem que buscar o nosso socorro em quê? Em Deus. Então, se você está com dificuldade de buscar ajuda com outra pessoa, sabe, você tem Deus para buscar. Mas você precisa também aprender a falar com Ele. Porque é uma conversa. Você fala, Ele vai te escutar e Ele vai te responder. Só que na maioria das vezes a gente só quer falar. A gente não dá tempo para Deus falar com a gente, né? Mas a partir do momento que eu desenvolvo essa conversa, que eu separo aquele momentinho, eu vou falar, olha, Deus, eu tô me sentindo assim, assim, às vezes eu tô com raiva, eu tô revoltada, briga com Deus, você vai, e se você esperar, Ele vai te responder e aquilo vai te trazer o alívio também. O importante é você falar, sabe? Você precisa falar, verbalizar em voz alta, ter essa conversa com Deus, né? E a partir do momento que você consegue, você vê, nossa, traz aquele alíviozinho, né? Possa ser qualquer situação que você esteja passando. A partir do momento que você vai, né, pedir esse socorro para Ele, Ele alivia. Porque a Bíblia fala, né, que quando a gente lança, o fardo para Ele fica mais leve. E ultimamente o fardo de ninguém tem estado leve, né, gente? Se a gente não buscar esse socorro, dá ruim, né? Verdade. Então, assim, eu amo esse versículo, sabe? Toda vez que eu leio, que eu ouço, ele fala muito comigo. E assim, ele é muito importante, né? Se a gente colocar de fato ele em prática na nossa vida, né? A Bíblia ela é linda, né? Ela é a nossa bússola, ela é nosso manual, ela é a nossa instrução, ele é o nosso consolo. A palavra de Deus, ela tem conteúdo para todas as situações, todos os momentos de nossas vidas, toda instrução, né? Para toda a área profissional. Eu acho que se a gente ler de fato a Bíblia e entender, né? Toda ajuda que a gente precisa, ela tá aí, toda autoajuda, né? A gente não precisa de livro nenhum para autoajuda, sabe? Se a gente aprender de fato a abrir a palavra de Deus e a ler, né? E a pôr em prática o que ela fala.
Isso aí é importante mesmo. Mas para a gente ter toda essa conexão com a palavra, todo esse entendimento da palavra, a gente precisa ter uma intimidade com o conteúdo da palavra que é Deus, né? Que a palavra é totalmente centralizada em Deus, né? Toda a ação que Deus fez no meio do seu povo e faz no dia de hoje. Então, para termos esse conhecimento, esse entendimento, precisamos nos aproximar mais de Deus, entendermos quem é Deus, aceitá-lo Ele dentro da nossa vida, no nosso coração, no nosso interior, deixar Ele fazer morada, né? Porque a Bíblia fala que em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E se abrir a porta, eu entrarei e vos farei morada. Então, assim, essa porta e essa morada, ele fala sobre o nosso coração. Porque a porta, ela é para ser aberta ou fechada, né? E se a porta está fechada, alguém tem que abrir. Para quem abrir, só quem está dentro da casa, né? E somente nós, que nós somos a casa, que podemos abrir o nosso coração, a nossa vida para Deus. Então, você que está aí nos assistindo nesse momento, somente você pode dar essa abertura para Deus agir na sua vida. Esse socorro que você quer, somente você pode dar essa oportunidade. Porque Deus, ele não arromba. Deus não faz nada forçado. E nunca vai te obrigar a fazer nada. Ele vai te orientar, vai te trazer informação, vai te mostrar. Ele vai fazer tipo assim uma venda. Eu tô aqui me apresentando. Eu sou Deus, me apresentando. Eu posso fazer isso, isso e isso na sua vida. Agora basta você querer adquirir ou não. É você que escolhe, ou sim ou não. Se você falar que não, ele vai embora, vai oferecer para outra pessoa. Mas se você aceitar, você jamais vai se arrepender. Porque é assim que nós fizemos. Então, louvamos a Deus por essa oportunidade. E eu só queria frisar uma coisa aqui. Quando a nossa psicanalista ela falou sobre de falar com Deus, né, você para obter ajuda, ter ajuda espiritual, você pode falar com Deus da forma que você sentir mais confortável, porque o nosso Deus ele é um pai. E assim como qualquer filho fala com seu pai, da forma, seja da voz infantil, do adolescente, do adulto, Deus ele não quer palavras bonitas como falamos no início. Ele quer um coração sincero. Ele quer um coração quebrantado. Então você pode dizer, mas eu não sei orar, eu não sei como falar. Você expressa da forma que você quer. Expressa da forma que você sabe, como você fala. Às vezes você não conta palavras, mas no seu interior tá chorando, tá tão dolorido, tá tão difícil, mas você já tá ali falando com Deus. É isso que Deus quer. Quando você se entrega a Ele e deixa Ele agir em seu favor. Então, reflita naquilo que nós estamos falando nesta tarde. Que agora já é tarde, né? Nós começamos mais ou menos de manhã, já é tarde. E é um momento de você refletir e poder ajudar. Você aí que está assistindo, vai assistir depois, que não está no momento passando por essa situação, mas conhece alguém, compartilhe essa programação, compartilhe esse Resenha Sarando, faça com que essas informações alcancem essa pessoa e ela seja liberta, ela seja restaurada, seja alcançada e que esse mal que tem atentado sobre a vida dela seja repreendido. Porque o nosso Deus é o Deus de salvação, é o Deus de vida. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, somente Ele pode dar toda a paz e tranquilidade. E como foi falado aqui, o fardo é pesado ultimamente, né? Mas Jesus é um fardo leve. Ele carrega o nosso peso. Ele carregou a nossa cruz. Então, Ele está aí para nos ajudar. Só depende de você. Então, fala, clame com Ele, que Ele está aí, nesse momento, atento a ouvir o seu clamor. Atento a ouvir a sua oração. Mais alguma coisa? Bom, eu gostaria de deixar os meus contatos, Sim, né? Claro. Gente, já anota aí, já aproveita. E, já entra em contato rápido, tá? Porque a agenda dela é cheia, como eu falei. Então, né, o telefone para contato é 98-216-8644. E o Instagram é @psicoestela. A gente vai marcar lá, na rede social. Então, já anotaram aí? Vamos só repetir mais uma vez o telefone. Deixa eu repetir aqui. Que é o WhatsApp. É o WhatsApp. Você já anota aí, já acabando aqui, a nossa programação, você já entra em contato com ela, manda um oizinho já, peraí, eu quero agendar com você, já reserva um horário para mim aí, ou para que você que tá longe aí, que pode ser online, então não tem desculpa. Eu tô só tentando visualizar aqui, eu ainda não memorizei esse número então, novo. Então, assim, enquanto ela tá aqui, vendo aqui vai repetir o número, eu quero dizer para vocês aqui no Resenha Sarando, né, nós estaremos aqui essa semana, né, de Setembro Amarelo, em especial Setembro Amarelo, falando sobre conscientização, prevenção contra o suicídio.
Gente, vamos ajudar essas pessoas. Vamos perceber os sinais que elas estão apresentando. Vamos alcançá-las para que isso não aconteça. Porque é muito dolorido quando a gente sabe que alguém fez isso, tirou sua própria vida. Seja novo, seja qual idade que for. Tirar sua própria vida é interromper os planos de Deus sobre si. E Deus, ele muito se entristece. Então, vamos ajudar, porque nós ajudamos, nós também iremos, como a Bíblia fala, nesse momento estamos chorando junto, também iremos nos alegrar junto. Podemos ver a alegria dessa pessoa, tá? Você que precisa de socorro, precisa de ajuda, está passando por essa situação, entre em contato conosco, coloca aí no chat, coloca o seu nome, diz assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de socorro, não sei como fazer. Bota aí que a gente vai tentar ao máximo te ajudar. Seja uma oração, intercessão ou um atendimento, mas pede socorro. Fale conosco. O número? Repetindo aqui o contato, é 21, prefixo 98-216-8644. E o Instagram, @psicoestela. Isso aí. Fica acompanhando a nossa rede social, tá? Instagram, Rádio Sarando Oficial, e aqui no canal do YouTube também, Rádio Sarando Oficial. Temos aí a nossa programação às segunda-feira, né, do Tarde da Bênção, de 5 às 6h30, com a apresentadora Gisele Pinheiro. Nós temos quarta-feira o podcast Família Sarada às 20 horas. Todas as quarta-feiras nós estamos aqui retomando aí o Resenha Sarando. E entre as lives nós iremos fazer aqui, outras programações estão aí, ó, para iniciar em outubro. Então, ó, fique antenado, porque coisas novas estão para chegar. Tudo isso para que você seja abençoado cada vez mais aqui na Rádio Sarando Oficial. Quero agradecer a cada um de vocês por essa companhia, pelo dia de hoje, por essa bênção que o Senhor tem nos concedido, e que a sua vida seja uma vida abençoada, cheia da glória do Senhor. E acredite que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Creia tão somente. Obrigada, tá? Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, em breve, na próxima, né? Não em setembro, né, gente? Vamos aí, tem outubro ainda chegando também, quem sabe, outubro rosa, as duas rosinhas aqui, olha que linda. Gente, beijo, Deus abençoe a todos, agradecendo ao Senhor por cada um de vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus, e ó, coracinho da Jo, até breve, até próximo, aqui no Resenha Sarando, beijos!